Eu recebi uma irmã, eu recebi um telefonema de uma irmã que ligou a partir do exterior, e ela disse assim: irmão Geraldo, lá em Angola eu não acredito muito a intimidade dos pastores, porque tem muito problema esses pastores. Eu falei: por que você diz que tem muitos problemas? Porque esses pastores, eles demonstram que têm intimidade com Deus, mas eles não conseguem defender o povo. Eles demonstram que eles conseguem pregar para o povo, mas esse povo está sofrendo, esse povo tem problema, esse povo tem luta, esse povo tem dificuldade. Eles não conseguem enfrentar aqueles governantes que estão a fazer o povo sofrer. Eles simplesmente ficam nessa igreja enchendo as barrigas, falando muito. Eles só falam, mas eles não conseguem ir lá falar com os governantes. Por que eles não saem para ir falar com os governantes, para dizer: governantes, vocês estão com problema, dão alimentação no povo, dão saúde no povo, dão trabalho no povo. O povo está precisando, o povo está sofrendo bastante, porque não ajudam o povo. Mas uma coisa eu não estava a refletir, e quando eu estava a refletir, ela me atira outra. Eu aí só acredito muito num pastor. O pastor, se lembra daquele pastor que foi lutar com o povo quando o povo estava passando por problema? Quando o povo estava sofrendo? Se lembra daquele pastor? Ela até me falou o nome, mas eu não quero citar nome, porque essa pregação vai lá para os governantes, essa pregação vai lá para aqueles pastores e para muitos deles. Se sinta mal quem quiser se sentir, mas eu vou falar. Eu não quero somente citar o nome, porque são muitos deles. Eles já estão me dizendo: eu sou, agradeço muito aquele pastor que foi dar a bala dele ao peito. Ele mesmo disse: eu vim para ficar convosco, para trabalhar convosco. E vocês viram na manifestação aquele pastor correndo com o povo, aquele pastor. Ele ficou falando um monte de coisa daquele pastor. Eu fiquei assim pensando. Eu falei: Jesus, o que se passa? Eu não consegui lhe responder na hora, mas enquanto eu estava dormindo, Jesus foi falando comigo, e eu fui falando: Jesus, o que isso quer dizer? O que eu vou responder? Ele me levou nesse versículo bíblico. Ele me disse assim: não, me mostra na Bíblia o que você costuma ver, me mostra na Bíblia o que você viu Jesus se envolvendo nos problemas, me mostra na Bíblia Jesus se envolvendo nas manifestações, me mostra na Bíblia quando Jesus foi levado, foi traído naquele mesmo dia, ele a ordenar os discípulos a lutarem com ele. Eu falei: não tem nenhuma parte disso. Mesmo até eu ainda me lembro, eu começando a falar com Jesus, mesmo até eu ainda me lembro quando o Senhor foi traído, naquele mesmo dia Pedro saiu com uma espada e cortou a orelha de um dos servos daquele que vieram te prender. Mas mesmo assim o Senhor disse a Pedro: guarda a tua espada, não é para isso. Você acha que se fosse para mim lutar, eu não ordenava os anjos do céu para virem e lutarem contra mim? Eu não ordenava. Então esqueça isso, não é para lutar. Eu não estava a entender o que Jesus queria dizer. Ele disse: me mostra mais na Bíblia, me mostra mais na Bíblia. Quando eu fui colocado com Pôncio Pilato, quando ele estava me investigar, se eu comecei a falar mal, se eu comecei a lutar, se os meus servos começaram a lutar contra ele, me mostra na Bíblia quando fui chicoteado, rasgado, maltratado, ele mesmo disse: o meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, irmãos em Cristo Jesus, não é para se envolver em manifestações, não é para se envolver em lutas, não é para se envolver em problemas, não é para se envolver nessas lutas de gangues, não é para isso. Nós somos servos de Deus. E você às vezes está dizendo: então, irmão Geraldo, então pastor, então você está se alegrar com esse povo que está a chorar, com esse povo que tem problema, com esse povo que está sofrendo, com esse povo que não tem nada de comer? Você está alegre com isso? Não, irmão. Eu também não estou alegre, não. Eu também estou triste com isso. Eu também sofro pelo mesmo problema. É você estudar, mas não tem nenhum recurso, não tem nada para você servir e demonstrar aquilo que você aprendeu. É você estudar e você não tem para onde ir. É você estudar numa área e ser colocado em outra área para trabalhar. E se for colocado até ainda é normal. Às vezes você nem é colocado
numa, nem é colocado na outra. É você mesmo tendo alguma profissão e não poder trabalhar, não poder fazer nada, porque não tem oportunidade. Eu não estou alegre com isso. Esses camaradas que ficam aí trabalhando, fazendo de tudo, comendo o que tem que comer, mas não ligando os outros, não ligando o povo. Você acha que eu me alegro? Eu não me alegro, mas o que eu vou fazer? Eu vou rogar ao Pai, eu vou rogar ao Pai, eu vou falar: Jesus, eu sei que o teu reino não é desse mundo, mas nos ajuda nesse sofrimento, nos ajuda nessa hora, nos ajuda nessa graça. Mas esses homens simplesmente, eles